Olá, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao CNB Notícias, as informações da política do Brasil para você rapidinho, para você não perder tempo, ficar sabendo de tudo sem enrolação. Seja bem-vindo aqui no canal se você é novo, já te convido a se inscrever, ativar o sininho das notificações na opção todas para não perder nenhuma atualização. E se você gostar, eu agradeço um joinha e também você fica à vontade para comentar, eu quero muito saber a sua opinião. Compartilha se você gostar também. Eu quero contar para vocês os últimos movimentos políticos do nosso país. Vou falar sobre uma manifestação que aconteceu nesta segunda-feira. Militantes de extrema esquerda barram feira israelense na Unicamp. O prédio onde o evento ocorreria, inclusive, foi pichado. Os militantes impediram a realização dessa feira de universidades israelenses. Iria acontecer ontem, dia 3 de abril, na Unicamp. O evento seria no prédio da Conveste, no campus. A fachada do prédio chegou, inclusive, a ser pichada com a mensagem Palestina Livre. Inclusive, tem fotos que mostram pessoas vestindo camisetas do Partido Comunista Brasileiro. Em nota, a reitoria da Unicamp informou que o ato israelense não pôde ser realizado por força de manifestações contrárias à sua ocorrência. A saída, com segurança, da equipe promotora do evento ocorreu após negociações com representantes da manifestação. A Unicamp ressalta que o direito à livre manifestação será garantido, desde que essas sejam realizadas de forma pacífica e desde que não haja impedimento de atividades acadêmicas devidamente autorizadas pelas instâncias decisórias. Dias antes, a Federação Árabe Palestina do Brasil, a FEPAL, alegou ter pedido à Unicamp o cancelamento da feira. Segundo a FEPAL, as universidades israelenses estão ligadas à construção do regime apartheid de Israel. A Unicamp, contudo, rebateu a FEPAL, dizendo que não recebeu nenhum documento oficial. A universidade, inclusive, destacou que a sua atuação sempre se pautou pelo pluralismo de ideias e pela defesa intransigente da democracia. Nesse contexto, abrigou ao longo da sua existência eventos promovidos por representantes de diferentes orientações ideológicas e ou religiosas. Ademais, a Unicamp também mantém parcerias com estados, organismos e universidades, também com programas de acolhimento de refugiados e grupos vulneráveis, bem como políticas de estímulo à promoção de direitos humanos, isso palavras da Unicamp. Eu acho muito louvável que se façam manifestações para libertar algum povo de alguma opressão. O que eu queria entender é por que esse tipo de manifestante não faz essas manifestações para ajudar o povo da Venezuela, para ajudar o pessoal de Cuba, para ajudar o pessoal lá da Coreia, esse pessoal que sofre com as ditaduras comunistas. Afinal de contas, por que eles haveriam de tentar libertar alguém que vive no regime que eles defendem? Eu só queria entender por que um regime que faz ditadura é melhor do que o outro para eles. Eu não entendi até hoje, porque para mim ditadura é ditadura. Seja lá qual for a ideologia política, se você oprime um povo, está errado. Se você tira a liberdade de expressão, a liberdade de ir e vir, ou mesmo limita qualquer coisa que esse povo possa ter, é um tipo de opressão, é um tipo de ditadura. Mas quero saber a sua opinião, você que participa aqui desse canal, a respeito do que esses estudantes de extrema esquerda conseguiram entender a respeito disso tudo. E agora eu vou falar sobre um debate que aconteceu na CNN Brasil, onde Rogério Marinho corrigiu Randolfo Rodrigues ao vivo. E ele ficou meio sem saber o que dizer, hein? Olha só, o senador Rogério Marinho corrigiu o líder do governo Lula no Congresso, Randolfo Rodrigues, aquele que vive falando coisas que a gente não concorda, mas enfim, durante uma entrevista ao vivo na CNN Brasil. Na ocasião, ambos participavam do programa Dois Lados. Um dos temas foi a taxa básica de juros, um assunto que tem tirado a paz de Lula. Randolph disse o seguinte, abre aspas, essa taxa de 13,75%, a maior da história, não veio de nós, foi herdada do governo anterior, fecha aspas. Aí, Rogério Marinho rebateu e disse o seguinte, abre aspas, eu convido o senador a estudar a história econômica do país. O presidente, no primeiro mandato, aumentou a taxa de juros a mais de 26% ao ano. Ele está falando do Lula. E antes disso, senador Randolfo Rodrigues, a taxa de juros na época do descontrole e do gasto excessivo que Vossa Excelência pretende implementar chegou a 46%.
Fecha aspas. Desde a posse de Lula, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, se tornou alvo de ataques do petista. Isso porque o mandato do presidente do banco só acaba em 2024, em virtude da independência da autoridade monetária. Então eles não podem mexer, não tem nada a ver com a política. Só então o PT poderá indicar um sucessor. Mas Lula e o PT não estão com esta paciência de esperar e querem controlar a política de juros do país agora. Segundo eles, a taxa básica está alta demais, o que impede gastos com programas sociais. E eles precisam de fazer programas sociais para parecer bonzinhos. A culpa, segundo eles, seria de Campos Neto, que eles nomeiam como aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro. Aí, depois desse puxão de tapete ou de orelha, ou enfim, essa aula sobre história que Rogério Marinho deu em Randolfo Rodrigues, eu quero saber a sua opinião a respeito, né? Ele vem falar em maior taxa de juros da história, sendo que esta ocorreu, na verdade, no governo do Lula anteriormente. Conta para mim a sua opinião, que eu vou para a minha última informação de hoje. O deputado Gustavo Gayer protocolou pedido de CPI para investigar decisões judiciais de censuras em redes sociais. Sim, mesmo com as garantias constitucionais, tem acontecido algumas censuras de opiniões, tanto de pessoas normais, pessoas físicas, quanto de veículos de comunicação, incluindo bloqueios de perfis em redes sociais, além de restringir a livre expressão. Embora tenha citado decisões que afetam cidadãos comuns, a CPI visa principalmente as decisões monocráticas do ministro Alexandre de Moraes, do STF. O pedido foi protocolado na segunda-feira, ontem, dia 3 de abril, e o deputado busca as 171 assinaturas necessárias para que a CPI seja instaurada. A iniciativa pode prosperar devido à indignação geral com os inúmeros casos de parlamentares impedidos até de publicar posts de opinião. Gayer declarou o seguinte, abre aspas, é preciso esclarecer quem está agindo para instaurar esse regime de censura da opinião pública no Brasil. Fecha aspas. Bom, gente, o STF entrou na história após um barraco entre o senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, e o ex-deputado federal Alexandre Baldi, atualmente no PP. A CPI tem o objetivo de investigar e esclarecer as decisões judiciais que afetam a liberdade de expressão na sociedade brasileira. Então, na sua opinião, você que acompanha esse canal, você acha que estão realmente restringindo a nossa fala, a nossa liberdade de expressão, com tantos bloqueios de redes sociais, com impedimentos, inclusive houveram impedimentos em alguns meios de comunicação que não apoiam o regime totalitário da esquerda, de trazer as suas impressões próprias sobre a política nacional no estado em que está. Então, muita gente considerou isso censura, embora eles usassem outros nomes para definir. E aí eu pergunto para você, você acha que isso é censura? Você acha que estamos entrando num regime um pouco ditatorial sobre tudo que nós não devemos e não podemos falar? Ou você acha que está tudo bem? Que eu posso falar qualquer coisa aqui nesse canal que não vai acontecer nada? Eu acho que não posso falar qualquer coisa. Aliás, eu tenho certeza que eu não posso falar qualquer coisa, senão eu vou acabar arrumando confusão. Agora eu quero saber você o que você acha. Até o próximo vídeo, que eu tenho mais informações muito em breve para você nesse canal. Fique ligado. Tchau, tchau.